Vamos falar ainda da carta que Paulo escreve à igreja que está em Éfeso, aos Efésios. Eu mostrei uma imagem a semana passada, vou mostrar essa hoje. Aqui é o teatro onde Paulo pregava. Óbvio, aí é uma foto, eu acho que até aérea ou de bem longe, não é de perto, é de bem longe. Mas os irmãos, isso aqui é muito grande mesmo, né? Eu não preciso ficar falando que eu tive lá, mas você imagina o cara pregando ali embaixo, sozinho, isso aqui vazio e ninguém escutando ele. Mas ele continuou pregando. Imagina um negócio daquele tamanho, ele ali sozinho, e os outros ainda passavam e dizia, eu imagino, né? Ô Zé, por que você está aí pregando aí? Pula fora, rapaz, larga isso. E ele continuou pregando. Pregou por 3 anos em Éfeso. E lá houve uma grande obra. As pessoas andavam ali, tem uma foto assim, que é onde está as ruínas ali de Éfeso. Aí tem as ruas, tudo eu disse, das igrejas do Apocalipse, a mais preservada é Éfeso. E essas ruínas, essas que estão mais preservadas, vão tentando montar, encaixar, esse negócio aí. Então ali, imagina Paulo pregando, passava ali os gente boa, ali você vê uma ruazinha do lado, por cima ali tem uma rua, do lado aqui, onde estão as principais ruínas, tem umas ruazinhas, você olha lá de cima, enfim, e aí eles olham e falam, para de pregar porque nós não cremos nesse Deus que você está pregando. E Paulo continuou pregando, e Paulo continuou pregando, e Paulo continuou pregando. Então, o texto que leremos hoje é a oração de Paulo pelos crentes. Paulo, meus irmãos, talvez depois de Cristo, óbvio, se pudesse fazer dessa forma, seja o mais importante, o escritor do Novo Testamento. Ele escreve as cartas todas ali, 13, 12, se Hebreus for dele, muitos falam 13, mas uns falam que outros não, enfim, se for 13, mas ele escreve 12 cartas do Novo Testamento. Então, ele é um cara importantíssimo, e ele é um cara que vai pregar o evangelho, que avança a cada dia, e ele vai nessa igreja. Agora, qual é o contexto dessa igreja? Essa igreja era uma igreja extremamente idólatra. Éfeso não era chegar e pregar. Imagina você hoje sair daqui de Indaiatuba, botar um violãozinho nas costas, sair e falar assim, eu vou lá na Aparecida do Norte pregar lá, pedir para o padre dar licença, eu vou pregar. Não era pior do que isso, era pior. Você falar, eu vou pregar lá no Padre Cícero, lá no Ceará. Imagina você pegar um negócio aqui lá no Padre Cícero, pregar lá, falar, dá licença aí, moçada, que eu vou pregar aqui agora. Querido, não é fácil, e aqui era pior ainda. E esses crentes, garrados com Cristo, que ouviram a Cristo, eles titubearam. E foi por isso que Paulo é levantado para fortalecer eles na fé. E nós vamos discorrer sobre esse assunto em alguns versículos, poucos, mas falar sobre esse assunto. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, o cara converte. Aí ele fala assim, gente boa, o trem piorou para mim. Eu não estou ficando rico, eu não casei, eu não comprei carro, não comprei casa. E pior, no contexto deles, eu agora comecei a ser perseguido, e é possível que eu possa ser até morto. E ele fala assim, continue crente, aprofunde-se em Cristo, tenha um encontro com Cristo. Irmão, o cara que tem um encontro com Cristo, esse negócio de ouro, de riqueza, isso aí fica insignificante. Qual o significado disso, irmãos? De riqueza.
Se você não tiver Cristo, se eu não tiver Cristo, se eu não tiver a eternidade, para que isso? Serve para quê? Eu vou chegar na rua, amém, eu também quero isso tudo, irmãos, mas o grande negócio não é a rua de ouro, de cristal, não é isso. O grande negócio é você encontrar com o eterno. Você vê ele e ele fala, entra aqui, entra para o gozo do meu Senhor. Esse é o negócio. Não é a rua, o lugar que você vai morar, se é casa grande, se é casa pequena, nada disso. O que importa é você encontrar com a eternidade, com Jesus, com o Senhor. Isso é que é importante. Amém, igreja? Então, meus irmãos, essa carta, eu disse, é uma das cartas escritas da prisão, uma carta circular. Muitos até olham para Colossos, para a igreja de Colossos, ou a carta que está aos Colossenses, e falam que é a mesma. Ela é a continuação da carta aos Colossenses. Eles acham, muitos estudiosos pensam isso, mas eu acredito que não seja. Eu creio que ela é a carta à igreja de Éfeso, e ele vai escrever essa carta, vai dizer essa carta para eles. E essa carta, muito importante, ela circula entre as outras igrejas. Então os estudiosos chamam também de carta circular. Amém, igreja? Então vamos orar e vamos ao texto. Efésios 1, versículo 15. Por favor, doutor Luiz. Pai, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco nesta noite. O Senhor fale pelo Espírito Santo de Deus aos nossos corações. Senhor, nos perdoe porque erramos, nos perdoe porque falhamos, nos perdoe porque quantas vezes fazemos o que não era para fazer e o que era preciso fazer nós não fazemos. Nos perdoe, Pai, nós precisamos de Ti. Ajuda-nos no caminho, ajuda-nos quando olharmos para esta palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Então Paulo já disse, ele escreve esta carta enquanto ele está preso em Roma, e da prisão, ele vai, olha para vocês verem o que é Paulo. Por isso, olha esse texto e veja a grandeza dele. Quem é Paulo? O cara da prisão em Roma, ele vai escrever para uma igreja, encorajando eles. É o caso que você já viu, eu também já. Você vai visitar um doente, você vai orar pelo doente, você sai de lá convertido. O doente está... O ano passado, uns 2 anos, passei por uma experiência dessa aqui em Indaiatuba. O cara está firme, eu estou aqui, mas eu estou beleza, eu estou aqui deitado, doente, é ruim, mas Deus está comigo e eu vou sair daqui. E Paulo está preso. E da prisão ele vai escrever para esse povo, essa igreja que está em Éfeso, para fortalecer eles na fé. É engraçado que Paulo, ele não fala nada de coisa terrena. O texto está aqui no texto. Não fala nada. Ele fala para os caras assim: vai e se aprofunda em Cristo, que é isso que importa. No fringir dos ovos, gente boa, irmãos e irmãs, o que importa é você ter profundidade em Cristo, no Todo-Poderoso, naquele que é o eterno, aquele que tem o todo o poder no céu e na terra. Amém, igreja? Então vamos lá. Por essa razão, desde que eu vi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, ele traz um elogio para eles. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Top isso aqui, irmãos. Não precisa falar. Não precisa. Quanto tempo tem que você não ora pela tua igreja? Pelo grupo
que você caminha junto com Ele. Quanto tempo? Não precisa levantar as mãos. Não precisa. Não está aqui no meu sermão, mas eu vou dizer. Queridos, todos nós, todos, precisamos um momento da nossa vida pararmos e lembrar disso, de orar pela igreja, de orar pelo corpo de Cristo, pela sua igreja, pela nossa igreja, de orar pela igreja de Cristo na face da terra. É preciso que faça. Não sei o tempo que você vai separar, mas separe um tempo. Separe e ore e busque ao Senhor, mencionando-os nas minhas orações. Pode seguir, Dr. Luiz. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dEle, concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-se à direita, e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Ele está falando aqui da igreja, esse último versículo, exatamente, literalmente, da igreja. Então, meus irmãos, Paulo ele vai falar na parte que lemos a semana passada da graça, a graça redentora, a graça que salva, a graça que alcança, a graça que fortalece, a graça que cura, a graça que transforma a nossa vida, a graça que nos faz ter ânimo para caminhar todo dia. Ele vai falar sobre isso. E nós aprendemos ali que sem a graça do Senhor, como que você vai caminhar? Como que eu vou caminhar? Nós não caminhamos, não há como, porque nós, meus irmãos, em nós mesmos, nós não conseguimos mover, aliás, nem respirar. Dona Rosana orou aqui, nós não conseguimos mover, articular, nós não conseguimos. Então agora ele fala da importância do amor, da comunidade e na comunidade. Eu, meus irmãos, sou de um tempo já meio passado da igreja, talvez 30 anos é a minha conversão, mais ou menos. Eu sei que tem gente aqui mais do que eu, convertido há mais tempo. E nós éramos desse tempo, meus irmãos, que eram as coisas ali mais juntas, mais estávamos mais juntos, saíamos mais juntos, fazíamos mais coisas juntos. Agora hoje, não. Mas você fala assim, pastor, e aí aquele tempo lá? Bênção, maravilhoso, tudo legal. E hoje, bênção também, aleluia, porque o tempo ruge e anda. Então eu não sou esses
saudosista, a igreja de 30 anos atrás, que o homem que fazia, que acontecia, irmãos, a igreja hoje está com você e comigo, e nós precisamos olhar para ela e fazer o que o Paulo está nos ensinando aqui, em nome de Jesus, amém, igreja? Então ele vai encorajar esses caras, na oração dele, a eles permanecerem firmes na fé. Vamos repetir essa frase junto? Firmes na fé. Mais uma vez, firmes na fé. Mais uma vez, firmes na fé. Então, meus irmãos, ele encoraja eles a caminhar na fé. Por que eles precisavam? Depois eu vou falar sobre isso um pouquinho mais. Por que ele precisava? Porque era, meus irmãos, um povo idólatra, totalmente. Havia lá sacrifícios, havia feitiçaria, havia tudo que é coisa errada, tinha nesse lugar. E Paulo então vai falar para eles da importância deles se fortalecerem na fé, e ele vai orar pela igreja. Então o Paulo, ele separa, está no versículo 2, ele separa um tempo dele, o grande Paulo, um homem ocupado, preocupado, um cara plantando igreja, e ele fazendo muitas coisas, e ele separa um tempo e ele ora pela igreja, ele ora para esse povo, ele olha e vê qual poderia ser a necessidade deles. E aí ele vai, volta ali o 2, por favor, Luiz. E ele vai dizer, o 2, o verso 2, não é o 2, é o 16, né? 15, 16. Não deixe de dar graças por vocês, menciono-os nas minhas orações. Ele não se esquecia da igreja. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos um tempo onde isso tudo parece que é relativo. Então, será que você tem necessidade de orar para a igreja? Pode ser que algum outro esteja orando, eu não preciso. Então, meus amados, ele 10 anos depois da estada dele em Éfeso, 10 anos, ele vai escrever: eu me lembro de vocês, e eu menciono vocês nas minhas orações. A preocupação dele com essas pessoas, para eles não se distanciarem do Senhor, não se distanciarem do foco, daquele que é o dono da igreja, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele conhece, meus irmãos, a fé, o amor desta igreja, e ele vai fortalecer eles, e ele diz para eles: eu menciono vocês em minhas orações. Eu já perguntei, não precisa levantar a mão, quantas vezes você ora por isso? Quantas vezes? E ele conhece que eles eram perseguidos, ele reconhece que eles passam por aflições, mas ele continua fortalecendo-os na oração. O 17, gente boa, aqui é top, é a oração do Paulo. Então ele vai falar, olha a oração do cara: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria. Tem alguma Bíblia que está escrita em minúsculo? Espírito. A do senhor está em minúsculo? Então aqui não é o Pai, né? É o Espírito de sabedoria mesmo, literalmente. Então não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Espírito que vai te dar sabedoria. Então é uma inteligência para tal. E pode olhar na sua Bíblia que deve estar em minúsculo. De sabedoria e de revelação por meio do
pleno conhecimento dele. Ele fala assim: irmãos, hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade totalmente, e aliás, nós viemos disso, nós chegamos até o Evangelho, muitos, nós moramos num país que há muito misticismo, que acreditam em tantas coisas, e aí eles chegam na igreja, chegamos na igreja às vezes, e nós imaginamos que aquilo é mais ou menos a mesma coisa, e não é. Nós como cristãos, meus irmãos, precisamos, e é o que ele está falando, peço ao Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria, de revelação por meio do pleno conhecimento dele. O que você precisa, é o pleno conhecimento de Deus. Vamos colocar aquela figura lá, Luiz, por favor. Aqui, meus irmãos, eu não quero trazer nenhum desconforto a ninguém, mas esse é o tipo de coisa que nós vemos no Brasil e no mundo. Não é só o Brasil. Por exemplo, vigília das 12 horas, horas na presença de Deus, diploma de dizimista, venha receber nessa terça-feira, rosa consagrada, haja uma limpeza espiritual, para te livrar de todo o mal, cajado da vitória, próxima terça-feira, tem um aqui, quer ver, ó? Tem essa, mas tem um aqui, quer ver? A receita, aqui ó, a receita gratuita de uma porção de sal consagrada, aqui ó, estaremos recebendo o pastor Mateus na cidade de Osasco, olha aqui o que os caras escrevem, a maior autoridade espiritual desta terra, bruto cara, irmãos. Na oportunidade vamos entregar o bolo da multiplicação às 19 horas, consagrado pelo M.R.R. Soares, que eu não sei quem é. Então, meus irmãos, são coisas que eu fico assim, olhando. Pode voltar no texto, por favor, Luiz. Eu falei: Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Nós precisamos de Jesus, é isso que Paulo está falando, e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Mas, meus irmãos, por conta do misticismo, as pessoas, eles acreditam em tudo, acreditam na fronha, no chapéu, no pano, na toalha, no toalha ungida, no sapato ungido, eles acreditam nisso, e tudo custa caro, custa dinheiro, tem que dar uma grana, senão não rola também, tá? Lê aí um bocado desse trem, isso aí se acha na internet aos montes. Queridos, eu e você como igreja do Senhor, é isso que Paulo está dizendo, nós precisamos de Jesus, precisamos do Senhor, e ele pede: Senhor, dê sabedoria para esse povo, revela a eles qual é a sua vontade. Ele, meus irmãos, está dizendo que isso significava muito para ele, então ele entrega para a igreja isso, e diz: gente boa, vocês precisam olhar para essa palavra, vocês precisam viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que a palavra está dizendo, viva segundo a palavra de Deus, faça o que a palavra mandou você fazer, diga o que a palavra mandou você dizer. Então, meus irmãos, essa oração, ela me leva, e ela te leva a buscar a Deus de uma forma profunda, e compreender Ele, e Ele nos compreender. É o Pai falando com o Filho. Eu venho pensando muito sobre isso, e eu sei que hoje tem que tomar até cuidado para falar sobre isso, mas nós precisamos falar. Irmãos, vai chegar uma hora da nossa vida que nós vamos ter que refletir se nós estamos usando corretamente, por exemplo, as mídias sociais, seja ela qual for.
se nós estamos usando corretamente o que pode ser uma bênção para as nossas vidas, que é isso aqui, um computador, um iPad, qualquer outra coisa, ou não. Ele é uma bênção para mim. Nesse momento, por exemplo, eu falo com os meus filhos facilmente daqui. Mas ao mesmo tempo, ele pode ser um problema para a minha vida. Então hoje nós vemos pessoas, você já deve ter ouvido falar, viciadas em tigrinho. Eu só uso esse nome porque eu só conheço ele, mas deve ter mais. O cara não sai de casa, não trabalha e fica jogando tigrinho. O cara viciado em pornografia cibernética. Então ele tem a vida dele é o celular, para tudo, ou computador, ou iPad, ou qualquer outra coisa que seja. E não tem uma vida real. Ele é importante, por exemplo, para o meu trabalho, uma bênção. Para o trabalho do Diego, uma bênção. Uma bênção. Mas se ele não for usado com equilíbrio, o que acontece? Nós não chegamos, meus irmãos, ao pleno conhecimento dele. Não chegamos. E aí fica no misticismo. Aí, meus irmãos, precisa de se agarrar em alguma coisa, sendo que o que você precisa é de Jesus. O que eu preciso é de Jesus. É Jesus que vai te levar, é Jesus que vai conduzir. A palavra que Ele está dizendo para você e para mim é o que vai nos conduzir para a eternidade. Amém, igreja? O 18 Luiz, e ele fala assim: oro também, a oração de Paulo, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos. Então, meus amados, o Paulo, ele sabe disso, que se não for Deus, eu, por exemplo, meus irmãos, graças a Deus, mesmo antes da minha conversão, eu já lia, eu leio, então eu tenho esse privilégio que poucos brasileiros gostam. Então eu leio. Agora ele está dizendo ali que só pode ser dado por Deus. O que nós vemos hoje, muitas pessoas, ele pauta a sua vida em livros, em filosofias humanas, e não a de Deus, não a palavra de Deus. Então ele olha para tudo que é livro. Eu gostei que eu vi um podcast do Luiz Saião, um velho teólogo que tem aí, mas gente boa todo. Ele falou, é muito bom. E ele disse assim: se a teologia ela não trouxer lágrimas para o seu olho, a teologia não serve para você. Eu estou com ele está certo. A teologia é uma bênção, mas se ela não marejar meus olhos e eu olhar para ela com comprometimento pelas vidas, é isso que Paulo está dizendo, não adianta. Então não adianta eu conhecer os livros, eu preciso conhecer o Senhor que inspirou esses senhores todos, esses livros, esses escritores todos. É preciso olhar para o autor, lógico que precisa, eu não vou ler qualquer coisa, eu não gosto até, mas é preciso olhar, nós precisamos conhecer o Deus que inspirou, que abençoou, que capacitou, que orientou, para nós não entrarmos numa furada. Amém, igreja? Porque senão o negócio dá ruim demais. O 19, gente boa. Então você precisa do Senhor e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Nós, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Então não é para qualquer um. Eu venho aqui, prego a palavra e falo assim: não, pastor, isso aqui é para todo mundo, glória a Deus, alcançou todos.
não é o que o Paulo está falando. Ele está falando os que cremos. São os que creem. Irmãos, eu posso vir aqui pregar, eu já contei isso aqui, mas eu não lembro mais a conta. Quantos sermões durante o ano nós ouvimos? Domingo pós domingo. Então vamos dizer que eu tenho 30 anos de convertido, não dá nem para contar quantos sermões eu já ouvi, quantos eu já ministrei, quantos eu já... É muita coisa, irmãos. E se eu não praticar o que eu, domingo a domingo, eu prego e ouço, o que vai adiantar, irmãos? Vai adiantar o quê? Aí eu não perdoo o irmão, eu não abençoo o irmão, eu não cuido do irmão, eu não assisto o irmão, eu não tenho comunhão com o irmão, eu não amo, eu sou um problema no meu casamento, lá com a minha esposa comigo, e não pratico nada da palavra de Deus. Eu vivo num outro mundo, não no Evangelho, não segundo o Evangelho. Dentro da igreja eu sou uma coisa, saio da igreja eu sou outra, completamente diferente. Não pode ser, irmãos. Não é possível que seja assim. Aí ele está dizendo assim: os que cremos conforme a atuação da sua força poderosa. Então, meu amado, Ele é que nos dá essa bênção. Ele fala assim: encoraja eles, em qualquer circunstância, busque ao Senhor. Em qualquer circunstância, vá para a presença do Senhor. Em qualquer circunstância, glorifique a Deus. Está com dinheiro, glorifique a Deus. Está sem dinheiro, glorifique a Deus. Tem gasolina, glorifique a Deus. Não tem gasolina, glorifique a Deus. Ore para que Deus opere um milagre, faça sinais, faça maravilhas, mas exalte o nome do Senhor. Não dê ocasião para o inimigo agir na tua vida, na sua casa, no seu lar, no seu negócio, no seu trabalho. Glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle, diz: aqui não, aqui eu creio, é na palavra de Deus. E essa palavra que me sustentou até agora, e ela me sustentará até o fim, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então ele encoraja. Qual a circunstância da sua vida que é ruim? Ele te encoraja a caminhar com o Senhor. O 20, gente boa. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais. Então, meus irmãos, ele está mostrando que Cristo, ele tem poder, ele tem autoridade, ele está assentado à direita de Deus nas regiões celestiais. Ele tem poder, ele governa o universo, ele tem o controle sobre todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso, ele é o que te sustenta, ele é o que me sustenta, ele é o que nos sustenta, e ele é o que nos levará até o fim, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, meus amados, isso está disponível para nós, para você e para mim. Agora, você que sabe o que você vai fazer. Você vai sair amanhã para trabalhar, você vai sair bravo, ou você sai glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Você vai estar com a sua família hoje ainda. Você escolhe se você vai ser um camarada nota 10, ou se vai ser um camarada nota 2,5. Então, meus amados, eu posso dizer para você com toda certeza: escolha viver segundo a palavra, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Viva segundo os preceitos de Deus, segundo os ensinamentos do Senhor. Viva segundo esta palavra, em nome de Jesus. O 21, desculpa.
muito acima de todo governo e autoridade. Não precisa nem desenhar, né? As pessoas hoje ficam muito preocupadas. Não sou crítico disso. Devemos nos preocupar com muitas coisas mesmo. Mas, irmãos, acima de todo o governo, e autoridade, existe um nome que está acima de tudo isso. O Todo-Poderoso, Ele é o que cuida de nós, que tem cuidado de nós e que tem nos abençoado. Então nós acabamos de louvar aqui. O Deus que você serve, que nós servimos, é o Deus, ele cita Daniel, né, o louvor. É o Deus que faz o leão jejuar. Leão faminto. Gente boa é bom, hein? Falar com o leão, senhor, gente boa. Leão faminto, jejua. Esse Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. Então, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa invocar. Então, eles eram idólatras, lembra-se de Artemis ou Diana. Lembra-se da idolatria, lembra dos sacrifícios com crianças. Era o que eles praticavam. Mas eles falam no contexto deles: olha, quem que vocês têm que invocar? Quem é que vocês precisam buscar? É esse Deus, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Então, em todo o tempo, glorifique a Deus, em todo o tempo, busque ao Senhor, em todo o tempo, adore o nome do Senhor. Amém, igreja? Então, meus amados, nós precisamos saber que o Senhor, Ele é digno de adoração, de louvor, de nós elevarmos o nome dEle, onde quer que nós estejamos, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos ser conhecidos, meus irmãos, por isso. Você e eu precisamos ser conhecidos por aqueles que levam essa semente, essa palavra, essa adoração, a despeito do que está acontecendo. Há um mundo, vou usar um termo que usam muito aí no mundo, um fervo. O mundo pode estar um fervo, mas eu estou na presença de Deus. O mundo está pegando fogo, pode estar, mas eu estou na presença de Deus. O mundo vai de mal a pior, sim, mas eu estou com o Senhor e vou vencendo, e vou vencendo, e vou vencendo, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? O 22, gente boa. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Irmãos, você já foi em algum culto que você escuta assim: você é cabeça e não cauda, você não sei o que, não sei o que. Ah, tá bom. Aí o cara é cabeça e não cauda. Só que aí ele, desculpe, mentiroso, trapaceiro, engana todo mundo. Como é que vai ser cabeça? Como? Mentiroso, o diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde sempre. Aí, meus irmãos, nós vamos por conta desse misticismo. Parece que nós queremos ouvir isso. Não, você é o cabeça e não é a cauda. Você nasceu para vencer. Como é que lá? E assim, condena. O Evangelho não faz isso. A minha vitória tem sabor de mel, porque vai me colocar sobre uma plateia. Desde quando Jesus coloca você em plateia? Jesus coloca você de joelhos. É isso que a palavra fala. Ela coloca de você clamando a Ele, reconhecendo o teu pecado, tua pequenez diante do senhorio dEle e da grandeza dEle. É isso que acontece. Ah, mas tem uma plateia. Que plateia, brother? Você precisa de Cristo e eu preciso de Cristo. Então, meus irmãos, eles viviam essa cultura de adoração de deuses, deusas, que tinha influência de poder. Você lembra quando Paulo chega lá
que ele vai na praça e repreende uma adivinha. Irmãos, eles lascam pedra no Paulo. Você sai daqui que está dando dinheiro para nós aqui, ó. Porque eles gostavam disso, irmãos. Eles acham que isso é interessante, eles acham que isso é bom para eles. Então, meus amados, mas Paulo está dizendo: não há outro nome a ser adorado, a ser glorificado, a ser exaltado. É o Senhor da igreja, é Cristo, o nosso Senhor. Ele é o único que pode reconciliar você com Deus. É o único, irmãos. Às vezes nós estamos tão desconectados da realidade do Evangelho, e é preciso nós irmos para o altar, meus irmãos, e dizer: Senhor, estou aqui. Me perdoa por todas as minhas falhas, por todas as, desculpe a expressão, as besteiras que fiz, talvez esteja fazendo, pretenda fazer. Então, meu amado e minha amada, em um mundo tão distante de Deus, esta é a mensagem. Um mundo conturbado, um mundo problemático, um mundo, meus irmãos, que eu talvez nunca, é a geração que tem visto as piores coisas nesse tempo. Muitas facilidades, graças a Deus por todas elas, e isso distanciou muito as pessoas da realidade do Evangelho. Eu termino no 23, Luigi. Então, meus irmãos, Paulo, ele queria que a igreja entendesse que os efésios entendessem que a igreja, ela não é apenas uma organização, que é importante a organização, precisamos dela, é necessário, mas ele fala assim: a qual? O seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Então ele eleva, meus irmãos, a conversa. É mais do que uma organização. Você, como igreja, é uma extensão do corpo de Cristo. Você é a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: sai dessa, desculpe de novo, sai da bolha e olhe para essa plenitude, olhe para essa grandeza, esteja unido em Cristo. Meus irmãos, seguidor de Jesus, ele precisa exercer autoridade onde quer que ele esteja. Meus irmãos, eu digo aqui na igreja, os visitantes vão ouvir pela primeira vez, mas aqui na igreja eu sempre digo: como que uma cidade que tem algumas dezenas de igrejas, como Indaiatuba, Campinas, Salto, Itu, Sorocaba, Brasil afora, nós temos tantos problemas sociais, tantos, particularmente em Indaiatuba, suicídio. Como? Alguma coisa parece que não está certo. E aqui tem igrejas grandes, boas, pastores bons, renomados. E aí, meus irmãos, parece que nós não estamos exercendo, é isso que Paulo está dizendo, a influência que deveríamos ser essa influência para o mundo. Parece que não. E Paulo está dizendo a eles: olha, vocês precisam influenciar o mundo que vocês estão, onde quer que você esteja. Ah, pastor, eu vou influenciar o Luigi, porque o Luigi nasceu dentro da igreja, a mãe dele veio grávida para a igreja, e está tudo certo. E os casqueiros?
E os maconheiro, cocaineiro, não sei se é assim que fala. E esses aí, quem vai ganhar eles para Cristo? Nós precisamos exercer a nossa influência. Por falta da profundidade, por ter um evangelho pregado Brasil afora, e vou mais longe, mundo afora, um evangelho muito místico. Misticismo, ele mistura um monte de coisa, mistura tudo e vai deixando o evangelho para fora. Então vende coisas, compra coisas, não sei mais o que. Então, meus amados, eu quero dizer a você nessa noite: não há fundamento bíblico para essas coisas. Não tem fundamento. Nós precisamos nos aproximar do Senhor. Você precisa se aproximar do Senhor. Eu preciso me aproximar do Senhor. Nós precisamos renunciar tudo aquilo que diz respeito a mim mesmo, todo egocentrismo, todo orgulho, tudo. Eu tenho que renunciar isso da minha vida, matar. Tem uma música que fala matar a carne, nem sei se é boa a música, mas matar a carne, porque a carne, ela quer isso, ela quer dominar sobre o espírito. É uma briga, o Paulo nos ensina sobre isso, e nós nos sentimos assim, poderosões, né? E não sei o que. Nós não somos isso, meus irmãos. Nós precisamos do Senhor, da graça dele, da misericórdia dele. Nós precisamos nos aprofundar nele, chegar perto dele, reconhecendo a sua grandeza e o seu senhorio. Amém, igreja? Amém, igreja? Graças a Deus. Então, meus amados, Paulo, ele ora aos crentes, para os crentes. É o texto ali. Oração de Paulo pelos crentes. E a oração dele é: aproximem-se do Senhor. Aproximem-se do Senhor. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Como nós fizemos domingo passado, eu quero te convidar a vir aqui à frente, todos os irmãos, inclusive os visitantes, todos, por favor.